Caríssimos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a intercessão de São Gaspar, que é conhecido como apóstolo do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus, também de Nossa Senhora do preciosíssimo sangue das criancinhas abortadas, esse mês de julho é um mês dedicado ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus. E foi São Pio X que criou essa festa ao preciosíssimo sangue do Senhor no dia 1º de julho. Gostaria de tratar com vocês então hoje, dentro da Sagrada Tradição, uma mulher conhecida como Santa Felicidade e seus filhos, que também, por devoção, ela quis imitar a Jesus que derramou o seu preciosíssimo sangue por nós e por ela. Então, ela educou os seus filhos para que também não tivessem receio nenhum de também derramar o seu sangue pelo nome de Jesus. Eles viveram o que o apóstolo Pedro nos dizia na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 18. Sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida dos vossos pais, não a preço de coisas corruptíveis, de ouro ou de prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem contaminação, designado por Deus para o nosso Salvador, antes da criação do mundo, e manifestado nos últimos tempos por amor de vós, que por ele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dos mortos e o glorificou, a fim de que a vossa fé e a vossa esperança estivessem em Deus. Santa Felicidade é uma mulher que educou os seus filhos para o céu. Ela não trouxe uma vã educação, mas ela os educou para a santidade, educou para Cristo, educou para de fato ocupar as cadeiras reservadas no reino celeste, na Nova Jerusalém. Eis o que a Sagrada Tradição vem nos contar sobre esta mulher, Santa Felicidade. Isso por volta do ano de 150. Estes santos mártires, tão festejados nos escritos dos santos padres, pelejaram a boa peleja quando Antônio Pio era imperador romano. Santa Felicidade, natural de Roma, era distinta pela origem e virtude igualmente. 7 filhos que Deus lhe dera, educou-os nos princípios da religião cristã. Morto o marido, santificou a viuvez pelas práticas da oração, penitência e obras de caridade. Ora, essa pregação ela se direciona também aos viúvos, para que, exemplo de Santa Felicidade, de fato possam unir a sua dor à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e fazer como ela, santificar a viuvez pelas práticas da oração, da penitência e as obras de caridade. Cristãos, como pagãos, sentiam-se atraídos pelo seu bom exemplo e muitos destes se converteram ao cristianismo. As conversões avolumaram-se de tal maneira que uma denúncia foi feita ao imperador nestes termos: é intolerável que esta viúva e os filhos zombem dos nossos deuses, em desabono da vossa autoridade. Se este abuso não acabar, será difícil, senão impossível, aplacar a cólera dos nossos deuses, diziam os pagãos. Antônio Pio, em extremo supersticioso, deu ouvido favorável a esta denúncia e ordenou ao prefeito de Roma que desse satisfação aos sacerdotes e fizesse tudo para merecer as boas graças dos deuses. Públio, em cumprimento desta ordem, citou a mãe com os filhos perante o tribunal e disse à Felicidade: é de toda a conveniência que dê satisfação às divindades, senão me verei na dura contingência de aplicar as medidas as mais severas contra ti e teus filhos. Felicidade respondeu:
Enganastes, se pensa que me podes levar a fazer concessão. Desprezo tuas ameaças, como rejeito tuas promessas. Tenho a meu favor o divino Espírito Santo. Eita! Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Meu Deus do céu. Tenho a meu favor o divino Espírito Santo. Repita isso com santa felicidade. Tenho ao meu favor o divino Espírito Santo, que me fortalece no combate contra o demônio. Não receio o martírio, e morrendo pela fé, glorioso e triunfante será meu fim. Públio, miserável, se achas tanto prazer na morte, tem ao menos dó de teus filhos? Felicidade disse: Meus filhos terão a vida, negando-se a sacrificar aos deuses. Se, porém, se mancharem com o crime da idolatria, eles mesmos se precipitarão na morte eterna. Olha a segurança que tem essa mulher, sabe por quê? Porque ela educou os filhos dela na lei de Cristo e da igreja. Conforme nós, consagrados a Deus por meio do sacramento do matrimônio, prometemos a Deus, estais dispostos a receber os filhos e os educar na lei de Cristo e da igreja, não é só receber os filhos, não é só estar aberto à vida, mas é também os educar na lei de Cristo e da igreja, na moral, na castidade, na santidade, nas virtudes, forjando o caráter. Públio chamou-os para uma nova audiência no dia seguinte. Tendo comparecido Felicidade e todos os filhos, o prefeito disse à mãe: Compadece-te de teus filhos, desses belos rapazes, tem pena desta mocidade em flor. Felicidade respondeu: Tua compaixão é impiedade, e crueldade são tuas insinuações. Dizendo isto, olhou para os filhos e disse-lhes: Levantai aos céus os vossos olhos, meus filhos. Vede a Jesus Cristo com os santos, a vossa espera? Combatei corajosamente pela salvação das vossas almas e permanecei fiéis ao amor de Jesus Cristo. Públio mandou esbofetear a mãe e disse-lhe: Ainda te atreves, na minha presença, a exortar teus filhos a que neguem a obediência às autoridades? É como se os apóstolos dissessem, né? Antes devemos obedecer a Deus do que aos homens. Chamou então entre os moços o mais velho, de nome Januário, procurando por meio de promessas e ameaças fazê-lo abandonar a religião. Januário, porém, respondeu-lhe: São tolices que me aconselhas. A sabedoria do Senhor conserva-me e faz-me vencer tudo. Como resposta, Públio mandou que Januário fosse vergastado e conduzido ao cárcere. Embora um tanto perplexo, dirigiu-se ao segundo filho, Félix, fazendo-lhe as mesmas promessas, e recebeu esta resposta: Há um só Deus, a quem adoramos e prestamos homenagem. Desista de querer demover-nos do amor de Jesus Cristo. Não há martírio, nem sentença alguma que nos possa determinar a abandonar a nossa fé. Félix seguiu o irmão ao cárcere. Foi apresentado o terceiro filho, Felipe. Nosso Senhor, o imperador Antônio Pio, disse-lhe, Públio, ordenou que sacrificasse aos deuses onipotentes. Felipe disse: Nem são deuses, nem onipotentes. São imagens vãs, miseráveis e sem vida. Quem as adora corre perigo de perder a alma. Não as adoro. Veio o quarto filho, Silvano. A este, Públio disse: Como estás vendo, estás de acordo com vossa ímpia mãe, em desatardes as ordens dos príncipes e provocar vossa perdição? De Silvano teve essa resposta: Se temêssemos a perdição temporal, causaríamos a perdição eterna. Como sabemos quais são as penas reservadas aos pecadores e as recompensas prometidas aos justos, desprezamos as leis humanas para não transgredir os mandamentos divinos. Aqueles que desprezam os ídolos terão a vida eterna, ao passo que perecerão no fogo eterno aqueles que lhe rendem homenagem. Quando o quinto filho, Alexandre, lhe foi apresentado, Públio disse-lhe:
Tem pena de tua mocidade, meu filho. Não sejas teimoso e rebelde contra teu imperador. Faze o que te ordenou. Sacrifica aos deuses, para que possas contar com a amizade e a proteção do teu soberano. Alexandre replicou: Sou discípulo de Jesus Cristo. Confesso-o com a boca e tenho no meu coração. A ele pertence meu amor. A minha mocidade, como estás vendo, possui a sabedoria da velhice. Quando presta louvor a Deus, teus deuses, porém, junto com os seus sacerdotes, são infelizes eternamente. Alexandre foi levado à prisão e seguiu o inquérito do irmão. Vital. A este Públio falou: De certo preferirás viver a cair na desgraça. Vital retorquiu imediatamente: Quem poderá ter vida melhor? Aquele que adora a Deus verdadeiro, ou quem tem o demônio por amigo? Demônio? O que é? Perguntou Públio. Demônios são os ídolos dos pagãos e todos aqueles que os adoram, respondeu Vital. Finalmente, veio o último dos moços, Marcial. Sois cruel contra vós mesmos, disse-lhe Públio, porque a vossa desobediência e pertinácia obriga-nos a medidas tão duras. Ah, se soubesses quanto e quão terrível castigos esperam os idólatras, respondeu-lhe Marcial. Mas Deus retém a sua ira contra vós e vossos ídolos. Todos aqueles que não adoram a Jesus Cristo como Deus verdadeiro serão lançados ao fogo eterno. Públio relatou ao imperador o processo contra a mãe e os 7 filhos. Antônio Pio condenou-os todos à morte. Januário foi castigado com bolas de chumbo. Félix e Filipe morreram a cacetadas. Silvano foi precipitado de grande altura e morreu em consequência da queda. Alexandre, Vital e Marcial foram decapitados. Felicidade morreu 4 meses depois, vítima da crueldade tirânica do imperador. Mãe e filhos tiveram morte gloriosa do martírio e entraram triunfantes no reino de Cristo no ano de 150. Esse é o relato do martírio de Santa Felicidade e seus filhos. Ela que, a exemplo do preciosíssimo sangue de Cristo que foi derramado pela nossa salvação e pela nossa libertação, ela entendeu a pregação do apóstolo Pedro, quando disse: Sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida dos vossos pais, não a preço de coisas corruptíveis, de ouro e de prata, mas pelo preciosíssimo sangue de Cristo. Ela educou os seus filhos para que eles também estivessem à disposição de derramar o seu sangue pelo nome de nosso Senhor Jesus. Eles foram fiéis até o martírio e por isso entraram no reino dos céus. Essa não é uma história da sagrada tradição de tristeza. Não, pelo contrário, porque eles conheciam o que esperavam na vida eterna. Eles conheciam o prêmio. Eles tinham Jesus acima de todas as coisas. Essa é uma verdadeira família cristã. Ela não tem medo do mundo. Ela não tem medo das ameaças do mundo. Ela não tem medo das dificuldades do mundo. Mas pelo contrário, ela testemunha com respostas firmes e claras verdadeiramente a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso eles gozam da Jerusalém celeste. Essa é uma verdadeira igreja doméstica. Nessa casa verdadeiramente era lugar da bênção de Deus, e cada membro daquela família era a bênção que aquela casa precisava. Assim nós temos que viver. Assim nós temos que ser exemplo de santidade, testemunho de santidade. Por isso a sagrada tradição, ela é tão rica, ela é a riqueza da igreja, porque dá testemunho da verdade e não volta atrás. Ela sabe que não basta levantar a mão e falar, aceito a Jesus. Ela sabe que não basta simplesmente falar, eu fui batizado em nome de Jesus. Não, tem que se viver o batismo, tem que se viver o sacramento, tem que se viver o matrimônio, tem que se viver a confissão, a penitência, tem que se viver a Eucaristia. Tem que se viver.
Não é simplesmente se dizer cristão de nome, mas tem que ser de fato. Tem que sim, se necessário, derramar o precioso sangue, o símbolo da vida. Essa é a nossa fé, essa é a fé que nós professamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Santa Felicidade e seus filhos, rogai por nós. São Gaspar, apóstolo do preciosíssimo sangue, rogai por nós. Nossa Senhora do preciosíssimo sangue das criancinhas abortadas, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.